Amém, queridos? Obrigado, viu? Alguns minutinhos mais, eu quero aqui trazer uma palavra para o teu coração, algo que também está muito forte no meu coração, né? Eu já imaginava tudo que o irmão Davi traria, porque os Gideões são muito conhecidos. Você provavelmente já viu uma dessas biblinhas em algum lugar, sim ou não? Seja em hospital, ou de repente você foi aqueles alcançados na escola. E aí, irmãos, eu fiquei juntando, porque a semana passada nós recebemos aqui a Missões Portas Abertas. Quem estava aqui a semana passada? E a gente viu como a igreja perseguida tem aumentado. Como a gente vive uma espécie de um conforto. O nosso evangelho é muito mais tranquilo. E foi legal porque o Willy trouxe também uma outra forma de nos dizer que aqui também há uma perseguição. Meio que velada, meio que com cara de coisa boa, mas perseguição. E aí, eu queria tentar juntar os dois assuntos. Esse movimento de uma igreja perseguida, esse movimento de pessoas que se entregam para entregar Bíblias, para entregar Novo Testamento, porque nós somos, queridos, querendo a gente ou não, influenciados diretamente por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que vimos, e por vezes, essas influências são tão grandes que fazem com que a gente questione a própria palavra de Deus. Não bastasse isso, vira e mexe, tem alguém tentando mexer nos textos da palavra de Deus. Tem gente tentando ou inventar uma nova moda, ou dar interpretações complexas. Interpretações que nada bate com aquilo que realmente é a palavra de Deus. E eu fiquei com isso no meu coração. Tem horas que a gente vive um evangelho tão estranho, e esse evangelho estranho, por vezes sendo alimentado por igrejas. E aqui, me permitam a aspas, por pastores, e aqui aspas de novo, que olham para um texto, tira de contexto e cria algo novo. E fica inventando uma moda. E aí eu fiquei com isso tão forte, lembrando de tudo que a gente tem vivido, e eu pensei em trazer algo sobre a importância de confiar, de perseverar. O título que eu dei para a pregação de hoje é Confie, Persevere e Aguarde. Se você puder, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 2. A gente vai ler apenas do 11 ao 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, apenas do 11 ao 13. Se você não trouxe, já está ali para você poder acompanhar pela tela. Está dando uma cortada na nossa tela ali, né? Ó. Está a palavra. Podemos. A minha versão NVI diz assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Nós estamos aqui numa carta que provavelmente foi a última carta escrita por Paulo. Essa epístola a Timóteo. Paulo, ele está velho, provavelmente preso em Roma, ciente de que o fim estava perto. Então ele escreve essa última carta a Timóteo, que estava ali provavelmente já tendo um ministério na igreja de Éfeso. E Paulo então escreve pedindo para Timóteo, para que Timóteo o visite, porque ele tinha algumas últimas orientações diante de tanta coisa que estava acontecendo. O Paulo já era questionado. É muito interessante porque, veja, não é difícil você ver nos livros do Novo Testamento a apostolicidade de Paulo sendo questionada. Tipo, será que Paulo é aquilo mesmo? E você sabia que um dos motivos de levantarem falsos testemunhos contra Paulo era porque Paulo era frequentemente preso? Interessante, porque parece uma bobeira, mas existem alguns preconceitos que perduram. É ou não é? A gente acabou de ouvir, por exemplo, aqui um testemunho. Tem gente na cadeia que recebe o evangelho e se converte e nunca mais volta. Mas a igreja nem gosta muito de saber que do seu lado tem um ex-presidiário. É ou não é? Você nunca assume.
Imagina, eu já usei esse exemplo uma vez. Se eu chego assim e falo, eu não vou usar algum exemplo, porque já pensou se eu acerto? Ou melhor, vou usar um que eu sei que não é. Já foi preso, Thiago? Eu falei, eu sei, mas fiquei com medo. Porque o Orlando, depois que aquele irmão veio falando que ele era o carreirinha, eu vou usar menos o Orlando como exemplo. Imagina que eu chego e falo assim, tá aqui Tiago. Tiago terminou o Conecta. Ficará conosco, uma bênção. Tiago puxou 20 anos de cadeia. 12 assassinatos. Mas o Senhor o livrou. Você ia falar amém? Ia. Mas se na sequência eu falasse, quem aqui levará Tiago para almoçar hoje? Você ia falar, ainda bem que tem feijoada na igreja, né? Se for para almoçar aqui, almoce aqui. Esse movimento de descredibilizar é a mesma coisa que está acontecendo com Timóteo, com Paulo. Então Paulo está tentando alinhar o coração com Timóteo diante de tudo aquilo que Timóteo já viveria por estar diante do ministério. No começo do capítulo 2, o Paulo ele vai lembrar ao Timóteo que a graça de Jesus é a fonte de poder e a palavra do Senhor mais importante que ele tem. Ele compara seguir a Jesus com um soldado que se esforça para agradar o seu comandante, como um atleta que treina para uma competição e ainda com um agricultor dedicado e trabalhador. E aí nisso ele evidencia um comprometimento com algo muito maior que ele mesmo. O grande detalhe, irmãos, é que aqui nós estamos em um movimento de uma certeza de fidelidade de Cristo naquilo que Ele faz com os seus servos, encorajando, fazendo com que a gente persevere, para que não caiamos nessas falácias. E aí, então, olhar para as questões do reino e perceber que nós precisamos confiar naquilo que vivemos. Aquilo que eu falei quando o irmão terminou a pregação de domingo passado, se o Brasil fosse perseguido, e a perseguição fosse, agora prenderemos e mataremos somente cristão verdadeiro, será que existiria evidências sobre a nossa vida de que nós somos desse time? Ou será que passaríamos ileso? Será que a gente está preocupado com algumas coisas? E aí o que eu quero frisar hoje são 3 coisas importantes nesse movimento da confiança, da perseverança, para que a gente não erre o caminho, para que a gente seja efetivo. Em maio, mais uma assembleia chegando. Qual que é a nossa grande questão? Estamos crescendo, mas tem que ter resultado. Amém ou não? Mais lugares conhecendo Jesus, por quê? Porque agora um dos nossos está lá, sim ou não? Mais crente sério e fiel, e não domingueiro. Amém, igreja? Nunca mais a gente vai ser domingueiro, amém? Fala de verdade. Se você era um domingueiro, fala, eu não serei mais um domingueiro. Fala só para você. Baixo, para que ninguém perceba que está diante de um domingueiro, para que a gente seja fiel àquilo que nos foi confiado. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, baseado nesse texto, é: confie na palavra que Deus deixou para nós. Meu irmão, o começo do texto é maravilhoso. Esta palavra, diz Paulo, é digna de confiança. É muito interessante, porque em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é absolutamente confiável, queira você ou não. Já tentaram descredibilizar, já tentaram tirar ela da moda e não consegue. A palavra de Deus é aquela que representa o Deus da palavra, ou seja, Deus é fiel e por isso a palavra dele também o é, fazendo com que a gente tenha um norte. As escrituras não estão sujeitas a falha. Deus tem zelo por cumprir a sua palavra, e nenhuma dessas palavras vai cair por terra. Irmãos, estão tentando destruir a Bíblia tem mais de 2000 anos. Sabe quando vão conseguir? Nunca. É muito interessante, porque vamos pensar entre nós assim, o mundo tem tanto poder, sim ou não? O sistema está cada dia mais poderoso. E aí tem crente que fica com medo do sistema. Meu irmão, nada é maior do que o Deus que a gente serve. A palavra é dele. Quem vai manter essa palavra é ele. Só que um dos grandes problemas, quando pensamos na confiança que devemos ter na palavra de Deus, é que só gostamos de confiar na parte que nos importa. Porque dizer que a palavra de Deus é confiável é uma bênção. Amém. Você confia na palavra? Amém. Mas a gente, quando lembra dela, gosta de lembrar de: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amém. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Amém. Mas ela também é confiável quando ela diz que nós precisamos ter uma nova vida em Jesus e não ter mais imoralidade sexual, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Um dos grandes problemas do nosso século é que nós queremos confiar sim, mas nós gostamos de ler o que importa. Nós gostamos de falar daquilo que não mexe com o nosso ego. O convite de Paulo para Timóteo é sobre confiar em toda a palavra de Deus e viver essa palavra sem chance de negar o poder e a eficácia que nela existe. Portanto, dizer que a palavra de Deus é confiável é estar disposto a viver aquilo que ela diz. Quanto mais conhecermos e mais confiarmos nessa palavra, mais de acordo viveremos com a vontade de Deus. O que tem atrapalhado a igreja então? É não viver de forma confiável que está aqui. Porque se entendêssemos que é verdade, dificilmente sairíamos dela. Interessante, só o contexto de 2 Timóteo já derruba uma boa parte das nossas igrejas brasileiras. Porque veja, quem escreve está preso, abandonado e cansado. Quem vai receber a carta está passando por perseguições e dificuldades. E ainda assim, tratam essa palavra como algo sine qua non para seguir a jornada. Como algo que não dá nem para discutir. Outro ponto que eu quero falar sobre essa confiança é que, veja que interessante, você gosta de conhecer gente nova? Todo mundo acha que gosta, né? Até quem é mais antipático é legal. E não é legal quando a gente conhece alguém novo, que é muito legal? Você já conheceu gente muito legal? Já? E aí, você conheceu alguém muito legal? Por exemplo, você já me conheceu? A gente é amigo? Eu não sou muito legal? A risada quer dizer o quê? Que eu me enganei? Vou usar outro exemplo. Você já conheceu o Orlando? Ele não é muito legal? Ele não tem uma voz legal? Hoje você viu, hoje Deus voltou pro dízimo. Ah, você diz! Ele está voltando, igreja. O medo do concílio está passando. E aí você se aproxima da pessoa. E aí você vai vendo que a pessoa não é só legal, como é confiável. Ela é uma pessoa bacana. Não é legal apresentar ela para os nossos amigos? Não é bom quando você cresce o grupo? Tipo assim, você tem lá seu grupo de amigos. Grupo que anda junto, que caminha junto, mas de repente você conhecer alguém que é do mesmo esquema. É confiável, é crente, é gente boa. Não é legal chegar, por exemplo, num churrasco e falar assim, pessoal, tá aqui o Orlando. Gente boa. Amigão. Porque aquilo que a gente confia, a gente tem prazer de apresentar ao outro. Agora o oposto também não é chato. Você conhece alguém que é chato, por exemplo. Já pensou, Fernando? Alguém chato, alguém que só reclama. Imagina, Raquel, você... Quantos anos você tem, Raquel? 26. Conhecer alguém de 24, insuportável. Você gosta de apresentar para os outros? Ou alguém que não passa confiança. Você começou a andar com alguém, aí colocou a mão no bolso e falou, ixi, cadê minha carteira? E se vier com piadinha que é corintiano, acaba aqui a piada. Que a gente está insuportável essa semana. Não sei quando ficaremos de novo, mas vamos me aguentar pelo menos uma semana. Quando a pessoa não passa confiança, a gente não gosta de apresentar para ninguém. Agora, olha que interessante. Se dizemos que a palavra de Deus é confiável, por que não temos essa alegria toda de apresentar ela para os outros? Percebe onde eu quero chegar? O dizer que é confiável, o acreditar em Jesus, o saber que essa palavra é maravilhosa, ela não pode ser só da boca para fora. Isso tem que gerar em nós um coração tão servo que tem prazer em levar essa palavra. Irmãos, é interessante, se você tiver com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha no 8 ao 10, que é o que vem antes. Olha aqui o que o Paulo está dizendo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. O Paulo está dizendo assim, ó, tá difícil seguir esse negócio, eu estou preso. Mas aquilo que ele nos deu está correndo solto por aí. E tem gente sendo salva. O poder da palavra é indescritível. O meu desafio todos os dias, irmãos, é fazer com que isso aqui seja verdade para o meu coração.
E não um objeto que tira a maldição, um objeto que fica com poeira, mas está no Salmo 90 e ninguém mexe. Não! Se isso aqui é confiável, é tempo de vivermos o que ela diz e de apresentarmos ao mundo. É baseado na palavra que o nosso caráter é moldado e a gente consegue ser um crente melhor. Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã. Só com conhecimento e confiança que podemos viver a perseverança. E aí ele vai continuar, eu vou usar o 11 de novo. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Lembre-se que estamos identificados com Cristo em sua morte. E também estaremos identificados com Cristo na vida. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Essa é a perseverança que guia o nosso coração. É a confiança gerada pela perseverança que faz com que entendamos que antes de ter a coroa, será necessário carregar a cruz. O problema é que a gente só quer a bonança. A gente quer fazer de Jesus o amuleto do descobrimento do ganho. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo? Meu filho, ouça o que eu vou te dizer. Essa palavra aqui é confiável. Se você viver a vida de acordo com Jesus e morrer, e aqui fique tranquilo, o morrer de Paulo para Timóteo não é morra crucificado na cruz. É morra para o seu eu. É se entregue. Se você viver isso, que é difícil, você também vai viver com Jesus. Se você tiver, olha que lindo, se você tiver perseverança, meu irmão, perseverança é uma das palavras que o crente mais tinha que saber. Se você viver em perseverança com Jesus, quando ele estiver reinando, você vai fazer parte. Você está maluco? Aqui que a gente vive o famoso já, mas ainda não. Brunão, pastor, mas Jesus já não reina? Reina, mas não de fato totalmente. É o reino de Deus já, ele faz o que ele quiser, ele tem todo o poder. Mas vai chegar o dia que ele vai voltar, resgatar a tua igreja, e nós viveremos o reino absoluto de Jesus. Mas antes disso, teremos que perseverar por toda a jornada. A gente quer viver logo a coroa, mas o caminho da cruz vai ter que acontecer. Então é tempo de a gente entender que sem conhecimento, a gente não vive. Aquilo que eu tentei trazer a semana passada, não adianta querer fugir de não ter problemas. Não adianta achar que cristianismo é uma vida tranquila. A fé cristã é muito difícil de ser seguida. Mas para aqueles que conhecem essa palavra, é impossível de não querer segui-la. Sim ou não? Você também passa por umas crises de pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu passo. Hoje menos, porque agora eu já me achei. Mas eu lembro quando eu fui migrando do mundo empresarial para o mundo pastoral. Aí tinha momentos assim de reflexão que eu falava, Jesus amado, o que eu estou fazendo? Que viagem. Só que sabe quando você pensa uma coisa e faz outra? Já viveu isso? Meu Deus, o que eu estou fazendo indo para a igreja? Olha, mãe. Aí chegava na igreja e falava, como eu amo a igreja. É tempo da gente aguentar e confiar. Sabe por quê? Porque até o deserto que a gente está vivendo vai passar. Só que Jesus não prometeu vida fácil agora. Você tem que conhecer. É o que Paulo está dizendo para o Timóteo. Aguenta agora, mas vai chegar o dia. Você já ficou muito empolgado por uma festa que você queria muito? Alguém aqui foi debutante? Que eu acho que nada é mais empolgante para um ser humano que a festa de 15 anos, né, Laurinha? Eu estava na sua. Os meninos não têm... É estranho ser homem, não é? Pra gente, o que tem de legal? Tirar a carteira de motorista, mas não se compara com uma festa de debutantes. E gasta 1 centésimo. Você passou na terceira vez? Eu não sei nem como você passou. Dica para a igreja. Você já esperou por algo legal? É que geralmente festa de 15 anos, né? Ou casamento. Eu lembro que meu casamento, gente, eu lembro dos detalhes da angústia do dia. Para que tudo desse certo. E a vida do homem e da mulher até nisso é injusta. Porque ela estava numa massagem no dia da noiva. Eu liguei para ela, ela falou assim, ai, acabei de acordar de um cochilo. E você tá onde? Eu falei, tô pondo refrigerante no gelo. E eu tava na igreja, enchendo o tanque de gelo. Ai, lá, mais tarde a gente se fala. Meu irmão, eu casei 6h30. Eu fui tomar banho 5 horas da tarde. Mas foi um dia legal. Sabe esse dia que você pensa assim, tá chegando? Você já teve isso? Ou sei lá, é que eu acho que o casamento é o mais legal para quem casou legal. Quem casou mal tá pensando, que praga que foi aquele dia. Mas você que é feliz com um casamento, ou o nascimento de um filho, meu irmão,
O que Paulo está tentando dizer é sobre esse almejar o momento em que Cristo vai voltar. É viver nessa perseverança de que Ele não perdeu o controle da história. Quando a gente não conhece essa palavra, quando a gente não entende sobre perseverança, nós vendemos a nossa fé. Sabe por quê? Porque as dores da vida são maiores do que a alegria muitas vezes. Mas se a gente confiar, se a gente estiver pronto para isso, nós saberemos que nesse caminho para chegar na glória, a estrada do sofrimento não é opcional, mas só conhecendo. E a terceira e última coisa, não se engane. O Deus que é graça também é juízo. E é aqui que o bicho pega. E a gente gosta de ouvir de perseverança, de confiança, mas olha como termina, do meio do 12. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aí aqui Paulo já está trazendo algo que por vezes nós esquecemos. Desse Deus que é permanentemente líder em graça, mas também cumpre as suas promessas de juízo. É um Deus que não falha com aquilo que Ele diz. Ou seja, se perseverarmos, reinaremos com Ele. Mas se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Conforme o próprio registro de Mateus, que vai nos deixar claro que qualquer, pois, que nesta geração perversa me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, 32 e 33. Nós precisamos nos lembrar que esse movimento de engano do cristianismo não afeta um Senhor que é soberano e sabe todas as coisas. E aí, irmãos, eu vou falar onde me dói. Mas me dói assim, em mim, não é sobre nós. Aqui é pessoal, aqui é particular. É quando eu ouço pessoas que, vamos ser sinceros entre nós, estão com as suas vidas em risco por conta da fé. E mesmo assim dizem, eu vou até o fim. Uma das grandes crises que Ellen sempre tem quando ela olha a igreja perseguida, é tudo aquilo que envolve família e criança. Porque o grande medo de Ellen, não sei quantos viram aí, teve um outro vídeo rolando essa semana, eu não sei até onde chegou esses vídeos, mas de cristãos, eu não vou lembrar o país, que foram, por serem pegos na tua fé, foram enterrados vivos. Vocês viram esse vídeo? E eles estão em pé, não é enterrado, no fim, eles estão em pé na cova, os caras tirando onda e jogando areia. E eles lá. E eles morrem. Veja. Se eles falassem, eu nego, provavelmente eles morreriam do mesmo jeito. Mas eles não negam Jesus nem diante de uma morte batendo na porta. Tem horas que a gente está negando Jesus por tão pouco. Que, vamos ser sinceros, nem coloca a nossa vida em risco. Não, pastor, eu não nego Jesus. Quem pergunta, eu sou crente. O negar a Jesus não tem a ver com aquilo que você diz, tem a ver com aquilo que você vive. São as evidências de que você é cristão. Porque dizer que é crente, irmãos, lembre-se de uma coisa. Ser crente virou grife no Brasil. Antigamente era zoado ser crente, hoje é grife. Porque hoje você tem crente para tudo. Você decide, você consegue olhar para a roupa do crente e saber que linha que ele é. Porque é moda. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu não estou dizendo sobre frequentar igreja. Eu estou dizendo sobre ser cristão na unha, diante daquilo até que o Willis disse. O tipo de perseguição que existe hoje, que é velada, com um sistema que tenta nos desvirtuar. Dizer que é crente não é para alguém que está com uma arma na tua cabeça, mas é para uma internet que ninguém está vendo você fazer. É para um momento do escritório que ninguém está vendo o que você faz. Negar a Jesus não é dizer, não, eu não sou de Jesus. Para o brasileiro, negar a Jesus é não fazer ele ser conhecido por onde a gente passa. E esquecer que Ele sabe do nosso coração. A gente está negando Jesus por muito pouco. O problema é que nesse evangelho da hipergraça, Jesus é tão fofinho, Deus é tão fofinho, que vale tudo. Mas eu vou de domingo. Quer ver um outro que todo crente gosta de se apoiar e eu acho muito incrível? Eu sou dizimista. Você acha mesmo que chegando no céu, você vai falar assim, deixa eu puxar o extrato aqui. Fala, foi pecador, mas rapaz, com esse valor aqui, Deus está nem aí para o seu dinheiro. Deus está aí para o teu coração. Então esse movimento, é tempo da gente lembrar que esse Jesus é um Jesus de graça, sim. Esse Deus é um Deus gracioso, sim. Mas também é um Deus justo. Ele é o justo juiz. Ele não deixa passar. Nós vivemos por Ele, por aquilo que Ele já fez por nós, e o restante é detalhe. A igreja começa a ser efetiva quando aquilo que Jesus confiou nas nossas mãos,
continua reverberando. Você fica feliz quando pessoas chegam na igreja? Sim ou não? Por quê? Porque a gente sabe que é um dos melhores lugares que a gente está. Sim ou não? Ouvir a palavra, ter nosso caráter confrontado. É tempo de sermos de Jesus integralmente. De não ter vergonha de dizer que nós seguimos isso aqui, ó. Porque para alguns, você ainda ouve que é brega seguir a Bíblia? Ouve ou não? Ixi, eu ouço direto. Ah, mas a Bíblia... Segue, tô com a minha, irmão. Eu vou com isso aqui. A Bíblia manda a gente amar a mulher da nossa mocidade, ficar com ela até o fim. Está ali a mulher da minha mocidade. 20 anos juntos esse ano. Olha como eu estou ficando velho, eu tenho 20 anos de namoro. 2 filhos. E por mim eu tinha mais 5. Desde que o colégio seja de graça. E o convênio. A Bíblia nos ensina que o nosso caráter, quando ele é provado, as pessoas são abençoadas. A Bíblia nos ensina que se nós temos Jesus, a gente tem tudo. A Bíblia nos ensina que se nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, sobre nós a morte já está derrotada. Mas também nos ensina que a gente vai passar por aflições, que a gente vai ter medo, que a gente vai ter angústia, que muitas vezes o barco vai balançar, o vento vai vir contra, mas ensina que se Jesus estiver no barco, ainda que der errado, já deu certo. Quero concluir dizendo sobre esse movimento de Paulo. Ele está convidando Timóteo para ser fiel, sabendo que essa fidelidade não tem preço. Essa deve ser a jornada. Confie, persevere e aguarde em fidelidade. Essa palavra digna de confiança é a palavra que vai manter a nossa fé no lugar correto, até que o Senhor venha. E aí eu encerro pensando, irmãos, como que vai ser? E aí eu nem posso falar sobre nós, porque eu acho que quem viveu isso de perto, dentre nós dos que eu lembro, é Álvaro e Patrícia, que viveram isso na unha, lá na Índia. Thalita já viveu, eu acho que eu vi a Thalita. Thalita já viveu isso um pouco em outros países de perseguição. Mas eu fico imaginando que esse movimento da perseverança, ele só é possível porque quem conhece a palavra sabe que vai ter um dia que vai se encontrar com Jesus. Eu já falei para vocês várias vezes como eu penso que vai ser o nosso encontro, né? Que eu acho que ao mesmo tempo que vai ser algo apoteótico, vai ter um momento pessoal. Porque ele é onipresente, ele faz do jeito que ele quiser e eu penso como eu quiser também. Eu acho que vai ter um momento do olho no olho. Sabe? E aí, com todo respeito a nós, igreja brasileira, que fazemos a nossa parte. Mas imagina algum desses perseguidos que morreram por Jesus quando chegar na presença dele. Você está maluco? Já parou para pensar? Um cara que amou Jesus, serviu Jesus, investiu com a vida dele. Falaram para ele negar, ele não negou. Colocaram uma arma na cabeça, ele não negou. Mataram os filhos dele, ele não negou. Fizeram de tudo, ele não negou. Até que chegou o dia dele morrer. E aí Jesus volta, imagina essa cena. Já parou para pensar? Uma das coisas que tem feito a gente ser crente meia boca é porque a nossa visão escatológica está abandonada. A gente acha que vai ser sempre essa vidinha tranquila. Jesus vai voltar para julgar a todos. E talvez se você ouvir isso e está com medo, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente ouve Jesus vai voltar, o correto é a gente gritar, glória a Deus! Porque é nesse dia que vai acabar o nosso choro. Olha, é nesse dia que vai acabar a nossa dor. É nesse dia que vai acabar a nossa tristeza. É nesse dia que eu acho que esse grupo seleto vai ter a chance de ver de perto pessoas que vocês nem conhecem, Gideões. Nem conhecem. Mas que foram alcançados pela palavra de Deus, pelo trabalho que vocês fizeram. Pessoas que talvez vocês não conhecem, que passaram pelo escritório e receberam de você uma palavra. Viram em você um motivo para confiar em Jesus e conheceram quem Ele é. E meu irmão, eu anseio por esse abraço de Jesus. E teve um tempo da minha vida que sabe qual era o meu medo? Que se isso acontecesse, eu acho que eu ia ficar de fora. É tempo da gente perseverar na confiança e na esperança de que Ele vai voltar, resgatar a igreja dele e a gente vai reinar com Ele por toda a eternidade. É isso que mantém a nossa confiança nessa palavra. Amém, queridos? Posso orar por você? Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Me permita orar por você.
Queria que você pudesse aí trazer na tua memória sobre o quanto realmente você confia nessa palavra. O quanto você está disposto a morrer, e esse morrer aqui é entregando a tua vida a Jesus verdadeiramente. O quanto você talvez tenha que pensar nessa manhã sobre o risco de negar a tua fé. Esse morrer diário é difícil, irmãos. O quanto você está perseverante, de que por mais difícil que seja hoje, um dia em Jesus nós reinaremos com Ele. O quanto a gente realmente confia na palavra de Deus, mas em toda ela. Não na parte que a gente gosta e na parte que a gente quer. Não na parte que nos dá poder. Mas eu estou falando sobre confiar na parte que molda o nosso caráter. Tentar andar sozinho sem essa palavra, eu já tentei um tempo da minha vida. E vou te dizer, é caminho de morte, de destruição, de solidão. Mas quando a gente vive o que ela diz, ainda que venham contra, é interessante que a gente está sempre preparado para viver. É tempo de uma igreja que confia na palavra e vai nela. Porque eu fico pensando como deve ser triste ter uma vida de enganação que nega Jesus, sem se lembrar que um dia ele vai voltar e ele sabe de todas as coisas. O crente acha que enganar o líder, enganar o pastor é algo legal porque ele é malandrão. Mas o Senhor ninguém pode enganar. Os olhos dele estão em todos os lugares. Aquilo que ele é não muda. E ele é graça, mas ele também é juízo. Que ele nos ajude com a igreja perseguida, com os gideões, com os cristãos da primeira igreja batista em Guarulhos, a ser unido com aqueles que são nossos irmãos da fé no universo, na terra, a fazer a vontade do Senhor, independente do momento, da circunstância, confiando nessa palavra, ao ponto de nos entregarmos por ela. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado por nós, em nós e através de nós. Continue, Senhor, a usar essa tua igreja para apresentar o teu nome a esse mundo. Nós não queremos nos vender para os prazeres momentâneos. O que nós queremos é confiar nessa palavra ipsis liter, sabendo que toda ela é verdade e tem poder para transformar o que somos. Nós queremos fazer com que o mundo te conheça, mas de forma especial nós queremos manter a nossa fidelidade ao Senhor, não negar ao Senhor, para que um dia possamos nos encontrar, receber o seu abraço e estarmos contigo por toda a eternidade. Cuida da tua igreja, cuida das nossas vidas, molde o nosso caráter, para que possamos ser servos aprovados. Que o amor de Deus e nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo e até a noite.